E hoje nós vamos falar então sobre vícios. A sabedoria dos vícios é substituir todos. E aí vem um conceito diferente, né, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Primeiro, para mim o vício sempre foi uma palavra com conotação negativa. Porém, o que acontece? Até os vícios, até os hábitos que a gente tem, que são positivos, eles podem se tornar vícios, né? São vícios edificantes. E eles acabam gerando um curto-circuito no nosso cérebro, que a gente acaba ficando viciado só em fazer aquilo. E várias ilhas neurais que nós temos acabam não sendo desenvolvidas. Então, por isso que a sabedoria dos vícios é substituir todos, os ruins e os bons. Vamos abordar um pouquinho mais para frente. O que acontece? Ao invés de a gente viver todas as funções da nossa vida, a gente ter todas as experiências que a gente poderia ter, a gente fica condicionado a, não, eu só posso viver isso, isso e isso. Né? O resto, né, tem uma infinidade de oportunidades, de experiências que a gente poderia ter, que a gente acaba não tendo. Então, assim, todos os vícios são perigosos, tanto os destrutivos quanto os edificantes. E assim, ó, 1 ano seria o prazo máximo para um vício, né? Então, um exemplo, né, do Pablo Marçal, ele correu 5 km por dia, todos os dias, no ano passado, né? Totalizando aí 2.000 km. Eu peguei e falei, cara, eu já sou corredor, corro 5 km, corro até 15, que é o meu longão, eu vou começar mais de leve, vou começar com 1 km por dia, né? Eu nunca corri todo dia, eu sempre corri 3 vezes por semana, 2, né? E ficava nessa. Agora eu me desafiei a então ter esse 1 km por dia pelo menos, né? Anteontem eu fiz 8 km, aí ontem já fiz 1, então todo dia pelo menos 1 km. É um vício edificante, é um vício positivo, novos caminhos neurais vão se formar, novas experiências vão se formar disso. Né, vamos pegar aí um código de Davi, errar em coisas novas, nunca nas mesmas coisas. Então, se a gente tem um vício, né, negativo, algo que nos consome, né, vou dar alguns exemplos aqui, né, a pessoa viciada, por exemplo, em cigarro, em bebida, viciada em aprovação dos outros, né, eu preciso aprovar todo mundo, não posso desagradar ninguém, né, um agradador, ele agrada todo mundo, menos a si próprio. Então, queira ou não queira, é um vício. Né? O vício na pornografia, como eu comentei em outra live ali, 30% a menos energia em tudo que você faz. Relacionamentos, resultados financeiros, profissionais, tudo. Né? Então é um vício muito, muito destrutivo. O vício, ele é emocional. É uma emoção que eu não dei conta de resolver. Né? Então, por causa de algum bloqueio, alguma coisa que não resolvi, acabei gerando um vício. É um caminho mais curto. Né? Então, aconteceu isso, eu vou fazer aquilo. Né? Estou estressado, estou nervoso. Né? Vou lá fazer aquilo que vou ficar mais aliviado. Né? O vício em procrastinar, por exemplo, tem que fazer uma atividade bastante importante, mas eu não vou fazer. Eu vou lá, vou ver meus e-mails, vou ver meus WhatsApp, vou ver minhas mensagens, porque isso é mais confortável. Vou rolar o Instagram, vou ver os stories, isso é mais confortável. Né? Uma zona de segurança que às vezes a pessoa tem. Né? Então, putz, a minha vida está tão ruim, está tão difícil que eu vou... deixa eu relaxar aqui, vou ficar relaxando. Aí nem percebe, fica 1, 2, 3 horas ali e não percebe que isso é um vício. Então, feliz é a pessoa que torna os vícios em progressivos. Né? No meu exemplo, então, 1 km por dia. Ano que vem, de repente, 2 por dia no mínimo. Né? E assim vai, 3 por dia. Só Deus sabe como vai ser. Né? Hoje o meu objetivo é correr 5 km. Né? Fiz prova só de 5 km. Daqui a pouco começo a fazer de 10, meia maratona, enfim. Né? Só Deus sabe o que pode ser. Mas o negócio é você entrar num processo. Né? Você entrar num desenvolvimento pessoal onde você fala, não, é só para cima agora, é só para frente. Tá? E mais feliz ainda, então, aqueles que conseguem trocar esses vícios. Quando a progressão parar, né, não se apaixone por esse vício. Né? Pessoa que só corre, por exemplo, cara, começa a andar de bike, começa a nadar, começa a fazer outra coisa. Né? E não só na saúde. Né? Em qualquer área você pode progredir aí, né, nesses vícios positivos aí. E muitas vezes, para você obter um próximo vício, vai ter que comprar habilidades e competências. Né? Então, você não sabe não sei nadar, então vai ter que pagar uma natação. Não sei andar de bicicleta, vai ter que comprar uma bicicleta, vai ter que aprender a andar, enfim, tantas outras possibilidades. Então, seja, né, um viciado no crescimento, no resgate da humanidade, em governar, expandir governo, sabedoria, crescer sem parar, né, desfrutar da riqueza. Lembra? Nós estamos falando aqui de SPR, sabedoria. É a semente, prosperidade é o explodir dessa semente e riqueza é o fruto. Né? Então que a gente seja aí viciado, né, nessas coisas que são infinitas, tanto a sabedoria quanto a prosperidade quanto a riqueza são infinitas. Então que a gente consiga, né, sempre estar semeando, sempre transbordando na vida dos outros, né, prosperando naquilo que Deus nos chamou e que a riqueza vai ser uma consequência. Bom,
Era isso, tá? O conteúdo resumido aí da aula de hoje, vícios, e fica então, né, a experiência, né? De nada adianta você assistir aqui essa live, esse vídeo, e você não fazer a experiência. Então pegue, né, agora ou depois, enfim, tire um tempo para você listar todos os seus vícios. E aí você vai listar, né, os destrutivos e vai listar os edificantes. Passo 2, né? Como que eu fiz? Né? Eu fiz 4 colunas, vícios destrutivos e o substituto desse vício destrutivo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Açúcar, né? Substitui açúcar por chocolate 70% ou 80%. Né? É muito melhor, não tem nem comparação. Então esse é um exemplo. E vício edificante na terceira coluna e vício substituto na quarta. Então vou dar um exemplo aqui. Ver conteúdo gratuito. Eu era viciado, né? Ver vários tipos de conteúdo e tal, estudar. Não, agora eu entrei, né, no SPR3 e no Vitalício, então eu tenho aquele conteúdo, né, eu vou focar naquilo, né, não tem, quem foca em tudo não foca em nada. Quem acha que tudo é importante tem que assistir tudo, né? Hoje eu estava vendo um negócio, notícia, né? Viciado em ver notícia. Muitas vezes a notícia ela não é uma notícia, ela é uma propaganda para promover alguém ou para despromover alguém em prol de promover outro, né? Então normalmente 99% das notícias elas não são notícias. Elas são propagandas, né, que visam o benefício de alguém e normalmente não é o nosso, né? Então muitos anos já sem ver notícia que não faz sentido. Eu vou pesquisar aquilo que eu quero aprender, né? E daquilo eu vou gerar, né, transbordar na vida de outras pessoas, tá certo? E troque o seu hobby. Qual que é o teu hobby hoje? Né? Talvez o teu hobby já esteja desgastado, o teu cérebro já não, né, nem é enriquecido com isso. Então troque, né? Pense em alguma coisa que você pode fazer, né? Toda semana, todo mês, enfim, alguma coisa que você, cara, vou fazer isso, vou entrar nisso. Por quê? Porque toda vez, né, lembra da aula de bloqueios? Toda vez que a gente entra num novo desafio, numa nova experiência, novos bloqueios vão surgindo e aí você elimina esses bloqueios e vai cada vez crescendo mais. Tá certo? Então era isso. Eu vou terminar, né? O Pablo chama de boot, né? Eu vou terminar essa nossa live com uma oração, boot, como você prefira chamar. Vamos lá. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor sempre nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor enviou seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz e para nos dar vida e vida em abundante. Então eu quero declarar na vida de todas as pessoas que passaram por essa live, das pessoas que vão assistir esse vídeo gravado, que sejam libertas de vícios destrutivos, que elas tenham sabedoria para substituir os vícios edificantes por novos vícios, Senhor, positivos, e que elas troquem, que elas cresçam, evoluam, que elas possam viver o melhor dessa terra, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono dessa terra. O Senhor tem prazer em nos ver alegres, felizes e nos ver vivendo uma vida que vale a pena. Então é isso que eu desejo para cada um aqui, que tenha uma excelente tarde, uma excelente noite e até a próxima live. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos junto? Esfrega a mão aí e diga aí, já é. Deus abençoe.